Tudo bom aí, pessoal? Eu vou mostrar a vocês nesse vídeo um trabalho que eu fiz, que foi um trabalho para verificar se valeria a pena ou não terceirizar as funções de TI, toda a parte informática, no Ministério Público aqui do Estado. Tá. A área de TI no Ministério Público é compreendida por 4 setores, sendo 2 gerências, uma assessoria e um setor para atender o usuário, para consertar notebook, consertar no break, impressora, etc. Seria o setor que tem a função da parte mais manual, digamos. Acho que é interessante primeiro introduzir o que é terceirização. Esse tema é quase que um tabu, quase que um xingamento você falar, eu quero terceirizar tal coisa, já vem o pessoal, não, isso é errado, isso só visa explorar o trabalhador e etc. Bem, esse é o senso comum. O senso comum que o pessoal vê vídeo de Wagner Moura dizendo que terceirização é ruim, que só quer sugar o trabalho do empregado, etc. Bem, não é bem assim, certo? Não é bem dessa forma, não. Se a gente pegar esse conceito de terceirização e levar até um nível micro, ou seja, o indivíduo, fica mais fácil de entender o que é a terceirização. Vamos lá. No caso, você talvez esteja numa cadeira, de frente para um computador, na sua casa, talvez, ou então esteja usando seu telefone celular. Ok. Imagine que você tivesse que produzir tudo isso. Que você tivesse que produzir seu telefone, sua cadeira, construir sua casa, etc. Seria meio complicado. Talvez você não conseguisse, sei lá, você poderia até gastar, não sei, uns 15 anos só para fazer tudo, desde construir sua casa, só você construir sua casa, depois fabricar o seu telefone celular, depois fabricar a sua cadeira, etc. Então, vejamos bem, de um ponto de vista micro, a gente sabe que é quase que humanamente impossível a gente fazer tudo que a gente precisa ter. Você precisa, de fato, comprar o seu computador, comprar o seu celular, comprar a sua casa, ou então alugar. Então, desse modo, já dá para entender que você terceirizou a função de construir a sua casa. Talvez você não diretamente construiu sua casa, mas você já comprou pronta. E também, talvez você não fabricou o seu celular, você comprou ele já pronto também. E também é assim em relação à sua cadeira. Então, vejamos. Já começamos a entender um pouquinho do que se trata a terceirização. Desse modo, podemos dizer que ela é o quê? Uma forma que você poupa tempo e também dinheiro, de certa forma, porque você acha que não tem a capacidade de fabricar algumas coisas que você precisa, certo? Então, basicamente, esse ponto ele
pode ser levado para todo tipo de terceirização, porque, de um modo geral, ela visa o quê? Reduzir custos e permitir que você foque no serviço que você é melhor. Se você é bom em inglês, então você vai focar em dar aulas de inglês. Se você é bom em construir máquinas, você vai fazer isso. Agora imagine que você é bom em inglês, só que você vai ter que plantar seu alimento, vai ter que construir sua casa, vai ter que fazer suas roupas também. Então, você não iria ter tempo de focar no que você é melhor. No caso, você é melhor em inglês, então você não teria tempo de tanto ter tarefas ligadas ao ensino de inglês, quanto também as tarefas de você produzir o seu alimento, construir sua casa, etc. Então, você meio que terceirizou a função de boa parte das coisas que você tem, seja a casa, a cadeira, o seu alimento também. Então já começamos a entender um pouquinho, como um exemplo simples, o que é a terceirização. Vamos lá. Em relação ao trabalho agora, no caso, eu fiz uma pesquisa, na parte de TI do órgão público lá, para verificar se valeria a pena ou não terceirizar. No caso, o que eu fiz para saber se valeria a pena ou não terceirizar? Primeiro, eu escolhi um critério financeiro. O critério financeiro foi simplesmente comparar quanto que os técnicos, analistas e gestores ganham no órgão público e comparar com os salários que são pagos por empresas do ramo de TI aqui em Natal, certo? Então esse foi o primeiro ponto para verificar se valeria a pena ou não terceirizar. Beleza. O segundo ponto foi ter um certo viés qualitativo, que eu fiz entrevistas com gestores de TI do Ministério Público. Então o segundo passo foi um viés qualitativo, que eu entrevistei lá os gestores de TI para saber qual a opinião deles sobre os possíveis efeitos de fato terceirizar lá toda a função de TI. Então eu consegui, de certo modo, aliar tanto critérios que são quantitativos, que são os financeiros, quanto também critérios que têm relação, que são, digamos, os fatores qualitativos, que é a opinião dos gestores sobre os possíveis efeitos que terão se de fato essa ferramenta for usada no órgão público, no caso no setor de TI. Bem, aqui de modo geral tem-se as etapas que o trabalho teve, teve a investigação teórica, para saber o que os autores falam sobre esse tema. Eu coletei informações, no caso, verificando, fazendo a comparação entre quanto que ganha o pessoal no órgão público e quanto que é pago por empresas privadas, e também as entrevistas dos gestores de TI do órgão público. E em seguida tem o resto, para apresentar os dados, etc. Beleza.
Então aqui aqui vocês podem ver, eu coloquei tabelas aqui, onde cada tabela representa um setor do órgão público, né? No caso, tem ligação com a TI, certo? E eu coloquei o nome da pessoa, o nome do servidor público, coloquei no meio a função que ele tem e mais à direita eu coloquei quanto que é a remuneração dele. Detalhe só, esse salário que eu coloquei aqui é a remuneração líquida, ou seja, já foi descontado imposto de renda e também INSS, né? Beleza? Então, vocês veem aqui, né, os salários líquidos do pessoal da área de TI do Ministério Público, né? E só uma observação aqui, vejam que, por exemplo, que existe aqui um técnico com uma remuneração de R$9.000, 9.000, né? Então é interessante notar essas coisas meio que extrapoladas, que enquanto eu fazia a pesquisa, né, enquanto eu via isso no portal da transparência, eu fiquei assim meio assustado, porque caramba, 9.000 um técnico, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui o nosso vídeo aqui. Então, resumindo esse slide aí, né? No modo geral, vocês veem que a remuneração está um pouquinho acima, né, do convencional. Não sei se você tem ideia de quanto que em TI cada função ganha, mas é de você achar um pouco estranho que um técnico ganhe líquidos 9.000 e poucos reais. Pois bem, próximo slide. Pronto. Aqui eu pesquisei, né, quanto que aqui em Natal as empresas privadas pagam para as mesmas funções, né, para os mesmos cargos que vocês viram no slide anterior, né? Então, as empresas privadas aqui em Natal, para a função de técnico, pagam um salário bruto, bruto técnico de R$1.500 até R$2.500, né? Analista, 3 até 4.000, gerente, 4.500 até 5.500. Ok. Então, você verificando somente os salários, né, apenas com uma comparação básica de valores dos salários brutos dos empregados de empresas privadas e comparando com o salário dos servidores públicos, vocês já veem que tem uma diferençazinha, né? Porque, de modo geral, para a função de técnico, no órgão público estava em torno de 3.500 até 9.000, né, líquidos. Então está um pouquinho elevado, né? Analista estava entre 4.000 para 8.000 por aí. Gerente está na faixa de 8 a 10 mil reais, né? Então, se você verificar somente aqui em cima, né, você pode dizer, vale a pena se terceirizar. Só que tem um pequeno problema. Que na verdade, e isso é um ponto muito importante de ser lembrado, né? Quando o empregado ganha R$1.500, quando ele recebe de fato R$1.500 de salário, o custo dele numa empresa privada é quase, se não é o dobro, chega até próximo de ser o dobro. Então, um técnico, uma empresa privada que ganha R$1.500,
ele tem um custo ao empregador de cerca de 3.000. Ele recebe 1.500. Só que ele é um custo para o empregador de R$ 3.000. E por que isso? Se deve aos encargos trabalhistas e sociais. Porque tudo isso é pago pelo empregador, certo? Então, quer dizer, isso já vai complicar um pouquinho, né? E aqui embaixo eu coloquei a remuneração, né, já corrigido, eu coloquei aqui uma percentagemzinha em relação ao salário que eles recebem, né, ou seja, para a função de técnico, já coloquei aqui o salário mais os encargos sociais, né? Então seria esse valor aqui, 2 e pouquinho. Então, quer dizer, já ficou, até que ainda vale a pena terceirizar. Só que em relação à parte financeira ficou com os custos não valendo tanto a pena como se fosse os valores aqui em cima. Só um adendo aqui, em alguns públicos, né, você não tem esses encargos trabalhistas, né, então desse modo, é por isso que eu posso dizer, né, que não tem tanta vantagem. Existe a vantagem sim, só que ela não é tão grande como seria se de fato o salário que o empregado recebe fosse somente o que o empregador está pagando, né? Bom, aqui nesse slide eu fiz uma matriz SWOT, né? Ou então FOFA, né? Que são as forças, oportunidades, ameaças e fraquezas, né? Ok, então na matriz SWOT, né, eu verifiquei que as oportunidades, de fato, existe uma redução de custos, né, se for terceirizar, né, as funções que tem em relação à TI. Outra oportunidade é justamente a chance de poder remodelar todo o quadro funcional, né, dos setores, porque em alguns setores existem 5 analistas de TI, um gerente e um técnico. Então, eu acho que seria interessante saber se a empresa que vai assumir esse contrato, se ela poderia trazer uma nova forma, né, de fazer o mesmo trabalho, só que com uma modelação diferente, digamos, né? Só uma coisinha em relação aos custos, né? Os custos, eu falo isso depois, beleza? Vamos lá. As forças, a força será uma maior flexibilidade, né, nos processos em TI, porque mesmo que, digamos, se somente permanecerem os gestores de TI em cada setor e todo o resto é de empregados terceirizados, isso vai facilitar muito para o gestor de TI do órgão público lá conseguir focar mais na parte estratégica da TI e a parte operacional ficar mais entre os terceirizados mesmo, né? Então, isso iria proporcionar o que os gestores de TI, né, da casa mesmo, né, servidores públicos, eles poderiam passar mais tempo vendo como que a TI poderia ser melhor aplicada no órgão e não ficar preso em questões muito operacionais, né? Em relação às ameaças, que eu pude perceber, né, a mais óbvia ameaça é o sindicato.
sindicato dos servidores desse órgão público. Né? Eu não tenho certeza, mas eu suponho que o sindicato não vai aprovar o fato de terceirizar alguns, no caso, esse setor de TI. Eu suponho que vai ser uma ameaça complicada. Outra ameaça que eu considero é o modo de contratação da empresa terceirizada. Porque por mais que verifique-se que existe de fato, que é viável sim, que é necessário contratar pessoas, né, com salários que estejam de acordo com o que o mercado aqui na cidade está pagando, é complicado porque algum público trabalha de uma forma, no caso, para contratar na empresa, é meio burocrático, né? Meio complicado. Então, eu considero isso uma espécie de ameaça. Né? As fraquezas serão que os servidores do próprio setor podem não querer, né? Podem dificultar ao máximo esse processo. Também uma fraqueza, né? É você perder informações sobre os processos internos, né? Ou seja, como alguns servidores, né, vão sair do setor, então, digamos, todo o conhecimento que eles têm vai ser meio que perdido. Né? Então eu vou logo para a parte final agora, para não ficar muito extenso. Vamos lá. Então, na parte final. Sim, eu não falei das entrevistas com gestores. Né? Os gestores disseram que consideram, né, que terceirizar algumas funções lá no setor de TI é importante. Eles sabem que isso é uma coisa que tem que ser feita para melhorar o serviço prestado em TI. Né? Mas eles são bem receosos em relação a essa questão, né, de que uma empresa privada vai ter acesso a alguns dados, né, que em teoria deveriam ser somente dados visíveis para quem é servidor. Então eles ficam meio assim receosos em relação a essa questão, né, de que servidores que não fazem parte da casa possam passar algumas informações para outras pessoas, e esse é um ponto que eles ficam um pouco receosos. Mas de modo geral, eu percebi que eles verificam que é preciso fazer isso para alavancar o serviço de TI no órgão lá, no órgão público. Né? Então vamos para a parte final. Bem, a conclusão que eu cheguei é que o fato de terceirizar esse serviço, se fosse hoje, terceirizando hoje, não haveria uma redução de custos imediata. Eu vou explicar por quê. Será porque os servidores que faziam parte dos setores de TI, eles terão que ser realocados em outros setores. Então, o custo, na verdade, vai até aumentar, porque não vai ser possível colocar os empregados terceirizados e demitir, né, os servidores públicos. Não dá para fazer isso. Né? Então, na verdade, os custos vão até aumentar. Né? Porque, no caso, como os técnicos terceirizados iriam assumir o posto, digamos, hoje, todos os servidores, né, menos os gestores, no caso, eles iriam
seriam direcionados para outros setores, né? De preferência para setores que precisassem de outros servidores lá para auxiliar no trabalho, etc. Mas, no longo prazo, no médio e longo prazo, a redução dos custos será visível. Por quê? Porque aqui no caso eu vou explicar o que eu penso que poderia ser feito. Poderia ser feito assim: os servidores, né, que estão com salários líquidos muito acima do que é pago aos trabalhadores terceirizados, de fato, eles iriam para outros setores, né, e de pouquinho em pouquinho iria colocar os servidores terceirizados, certo? Então, digamos, inicialmente, como eu falei anteriormente, não teria redução de custos, mas no médio e longo prazo seria visível sim uma redução de custos. Por quê? Porque como os servidores que estavam anteriormente na área de TI iriam para outros setores, e de pouquinho em pouquinho todo o setor de TI estaria, digamos, completo, tomado por terceirizados, né, digamos assim, não seria necessário abrir concurso público para novos servidores. Até porque, digamos, quem estava no setor de TI foi para outro setor, então ficou meio que na mesma, né? Digamos, em vez de certo modo, até pode-se afirmar que evitou, né, fazer esse concurso público, colocando alguns técnicos terceirizados na função de TI. Né? Então eu posso até afirmar isso. E o quarto ponto aqui, né, que se de fato aplicada essa ferramenta, seria visível aconteceria um choque, né, em todo o modo de trabalho que existe lá atualmente. Né? Eu vejo que a empresa que tivesse esse contrato iria trazer todo o conhecimento de empresas privadas e iria tentar, né, dentro do possível, aplicar isso no órgão público. Né? Então eu acho que esse também é um ponto positivo que poderia acontecer, né, com a terceirização. E o quinto ponto, né, com certeza eu acredito que a empresa terceirizada iria proporcionar, né, uma produtividade maior, né, nos serviços relacionados à TI. Né? Então, eu vou dizer agora a minha opinião mesmo, né, sobre essa pesquisa. Eu acho que fica nítida, né, fica nítido que em serviço público não existe uma alocação racional de recursos. E por que eu falo isso? O exemplo está aqui. Né? O exemplo é você ver o técnico ganhando R$9.000 líquidos por mês, né? Enquanto que nas empresas privadas, também aqui na região, esse mesmo técnico, para a mesma função, ganharia no máximo R$1.500. Digamos R$3.000 com os custos sociais e trabalhistas. Né? Mas isso é uma coisa natural de órgão público, é a alocação de recursos de forma irracional. Né? Não existe a capacidade de saber se tal pessoa deveria ganhar tanto e por que isso. Simplesmente porque não existe o sistema de perdas de lucros e perdas. Então, tanto faz pagar para um técnico 9.000, quanto pagar para um técnico 3.000, por aí é a mesma coisa. Como não existe, né,
o sistema de lucros e prejuízos, então tanto faz. Né? Eu até comparo isso com a União Soviética, né? Porque é a mesma coisa, né? No caso, é como se não existisse uma espécie de... como se o preço, né, na economia, no caso no órgão público, fosse totalmente distorcido. Né? Então, meio que isso acaba sendo normal, né? Acaba sendo normal acontecer isso aí. Então é isso aí, pessoal. É só isso mesmo que eu queria falar para vocês, né? Desse trabalho que eu acabei fazendo. E é isso aí. Tá, beleza? Valeu!